Dando continuidade à parte anterior, em uma instalação elétrica residencial encontramos dois tipos de circuito, o de distribuição e o dos circuitos terminais. Então, o circuito de distribuição liga o quadro do medidor ao quadro de distribuição. Então, nós temos aqui a rede pública de baixa tensão, o ponto de derivação, então, o ramal de entrada da alimentação vinda da rua, né? Temos a ligação, ramal de ligação, duas fases e um neutro. Aqui o medidor de potência, né? A caixa de medição. Temos aqui o dispositivo geral de comando e proteção, aqui, né? Temos o terminal de aterramento, logo na entrada, o condutor de aterramento, eletrodo de aterramento. E daqui parte, tá? As duas fases, o neutro e a proteção. Então esse é o circuito de distribuição. Então vai para o quadro de distribuição ou quadro de luz e daí para os circuitos terminais. Então, os circuitos terminais partem do quadro de distribuição ou quadro de luz e alimentam diretamente lâmpadas, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. Aqui temos o circuito de iluminação, né? Então, tem um quadro de distribuição aqui, aí parte o neutro, a fase e a proteção, aqui para acendimento das lâmpadas. Tá? Então, a fase vai até o interruptor e o neutro vai à lâmpada. Aqui temos alguns exemplos de circuitos terminais, né? Circuito de iluminação externa, circuito de tomada de uso geral e circuito de tomada de uso específica, no caso aqui um chuveiro, né? Tá? Aqui o que difere, aqui também é uma secadora de roupa, né? É uma tomada de uso específico. O que difere essas figuras aqui é o tipo de disjuntor no quadro de distribuição. São disjuntores diferentes aqui. Disjuntor diferencial residual, né? E aqui o interruptor diferencial residual. Tá? Esse aqui difere um circuito do outro. Aqui é um exemplo de alimentação monofásica. Então, a fase, aí vem o neutro, tá? E a proteção. A proteção é ligada no terra da tomada. Né? Então, a tomada de 3 pinos, temos fase, neutro e a proteção, o terceiro pino, que é o aterramento da máquina de lavar. Há recomendações para a localização dos quadros elétricos. Né? Então, os quadros terminais das residências, né? Eles têm que ser próximos ao centro de carga, ou seja, locais onde haja maior concentração de cargas de potências elevadas, como, por exemplo, cozinhas, áreas de serviço, banheiros e ambientes onde possa existir aparelhos de ar-condicionado. Eles têm que se localizar em local de fácil acesso, ou seja, ambiente de serviço ou circulação, exemplo, cozinha, área de serviço, corredores, em local visível e seguro e de preferência o mais próximo do medidor. Nos cômodos, como cozinha e áreas de serviço, observar que para a instalação dos quadros de distribuição ou quadro de luz, não atrapalhe a colocação de armários. A sugestão para sua instalação é atrás das portas, desde que não seja a porta de correr. Aqui nessas figuras, ao cálculo do centro de cargas, né, onde a potência de cada dispositivo é multiplicado pela sua distância e dividido pela soma das potências, tanto no eixo X como no eixo Y. Então, o cálculo do centro de cargas. Então, o quadro de distribuição tem que ser um lugar de fácil acesso, né? Não tem que haver obstáculos em frente aos quadros de distribuição, o mais próximo possível do medidor. Tá? Então, essas são as recomendações de localização do quadro de distribuição. A instalação elétrica tem que ser dividida em circuitos terminais, né? Então, que é de fundamental importância que toda instalação elétrica seja dividida, né? De acordo com as necessidades, em vários circuitos, devendo cada circuito ser concebido de forma a poder ser seccionado, né? Ser desenergizado, sem risco de realimentação inadvertida. Tá? Deve-se evitar projetar circuitos terminais muito carregados, né, de elevada potência nominal,
pois isso resulta em condutores de seção nominal muito grande, né? O que dificulta a execução da instalação dos fios nos eletrodutos e as ligações dos mesmos aos terminais dos aparelhos que serão utilizados. Tá? Para que isto não ocorra, é usual prever mais de um circuito de iluminação e tomadas de uso geral, de tal forma que a seção nominal dos fios não fique maior que 4 mm². A divisão em circuitos terminais facilitará a operação e manutenção da instalação, além de reduzir a interferência entre os pontos de utilização. Como consequência, os circuitos terminais individualizados terão reduzidas as quedas de tensão e a corrente nominal, o que possibilitará o dimensionamento de condutores e dispositivos de proteção de menor seção e capacidade nominal. Cada circuito terminal será ligado a um dispositivo de proteção, um disjuntor, por exemplo. No caso das instalações residenciais, poderão ser utilizados disjuntores termomagnéticos ou disjuntores residuais diferenciais, DR. Os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos, separados, para iluminação e tomadas. Em unidades residenciais, hotéis, motéis ou similares, são permitidos pontos de iluminação e tomadas em um mesmo circuito, exceto nas cozinhas, copas e áreas de serviço, que devem constituir um ou mais circuitos independentes. Então, há critérios para a divisão da instalação em circuitos terminais. Então, devem ser previstos circuitos independentes para as tomadas de uso geral da cozinha, copa e área de serviço. Equipamentos que absorvam corrente igual ou superior a 10 amperes devem possuir circuitos independentes, sendo permitida a alimentação de mais de um aparelho do mesmo tipo através de um só circuito. As proteções dos circuitos de aquecimento ou condicionamento de ar de uma residência podem ser agrupados no quadro de distribuição da instalação elétrica geral ou no quadro separado. Então, quando o mesmo alimentador abastece vários aparelhos individuais de ar-condicionado, deve haver uma proteção para o alimentador geral e uma proteção junto a cada aparelho, caso este não possua proteção interna própria. Cada circuito deverá ter seu próprio condutor neutro, isso é muito importante. Em lojas, residências e escritórios, os circuitos de distribuição devem obedecer às seguintes prescrições mínimas. Residências, um circuito para cada 60 metros quadrados ou fração. Lojas e escritórios, um circuito para cada 50 metros quadrados ou fração. A potência dos circuitos, com exceção dos circuitos exclusivos para tomadas de uso específico, deve ser limitada a 10 amperes, 1270 volts amperes em 127 volts ou 2200 volts amperes em 220 volts, ou seja, 10 amperes. Em instalações por 2 ou 3 fases, as cargas devem ser distribuídas uniformemente, isso é muito importante, entre as fases, de modo a obter-se o maior equilíbrio possível, para não sobrecarregar determinada fase. Então, devem estar bem distribuídas, o mais uniformemente possível. Para facilitar a obtenção de informações relativas às cargas dos circuitos terminais de uma instalação elétrica, elabora-se um quadro de distribuição de cargas, o qual sintetizará todos os dados, tais como número e tipo do circuito, tá? O número dele e o tipo de circuito, se é para iluminação, se é para tomada de uso geral, tomada de uso exclusivo, tensão, potência nominal, correntes de projeto e corrigida, dimensionamento dos condutores e das proteções e distribuição das cargas por fase. Aqui temos nesse exemplo a divisão da instalação em circuitos, tá? Então, iluminação social, um circuito, iluminação de serviço, outro circuito, TUGs, outro circuito, outras TUGs, né? Só no caso da cozinha, outro circuito, TUGs da área de serviço e circulação, outro circuito,
e as TUIs, obrigatoriamente, outros circuitos. Então, no exemplo dado em classe, né, temos aqui a divisão da instalação em circuitos. Da mesma forma, aqui são 12 circuitos. Tá? Então, circuito número 1, iluminação da cozinha, copa, área de serviço. Tá? No 2, iluminação da sala e quartos. 3, TUG, sala, quarto 1, quarto 2, banheiro. Agora, outro circuito para TUGs, cozinha. Outro circuito para TUG, copa. Outro circuito para TUGs, área de serviço, separados aqui, né? Outro circuito 7, TUI chuveiro. Outro circuito TUI torneira elétrica. Outro circuito TUI máquina de lavar. Outro circuito TUI ar-condicionado 1. Outro circuito TUI ar-condicionado 2. Outro circuito TUI micro-ondas. Tá? As tensões nominais, tá? As cargas de iluminação, a potência total, né? A carga TUG, tá? A carga total, tá? E a distribuição das cargas pelas fases. Tá? Então, essa potência 800 watts nessa fase, esse 800 watts em outra fase, esse 1000 watts na mesma fase, 1000 watts na mesma fase, outros 1000 watts da TUG Copa em outra fase, e distribuído o mais uniformemente possível entre as fases, as potências. Ok? Obrigado.